8 horas. Obrigado aí, Gilane, por gravar. Vai admitindo a turma, por favor. Vamos lá, para quem não me conhece, sou Yuri Capo, CEO do Celite, né? E começamos mais uma live 30, né? Mais uma pílula voltada para a governança, né? E dessa vez o tema é a questão do family office, né? Papéis e responsabilidades. E aí hoje a gente vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais esse tema, que está numa esfera da governança familiar, mas que ela tangencia, lembra lá do três ciclos de Taiguiri, né? Ela vai tangenciar a questão da governança corporativa, né? E é bom que nós, conselheiros, tenhamos contato com esse ambiente de family office. E para ensinar a gente sobre essa temática, né, eu trago aqui Fernanda Raimo, né, que é sócia na Oikos. Foi uma felicidade imensa, porque eu conheci a Fernanda num evento da RENDC, uma boutique de Merger Acquisition, um evento em Campinas, para o agronegócio. Mas isso foi no começo do ano, e a gente ali teceu um plano de fazer essa live, né, e a gente programou ao longo do ano, e aí quando a gente voltou ao assunto bate pronto, a Fernanda se colocou à disposição em compartilhar conosco aqui todo o conhecimento dela. Então, Fernanda, muito obrigado aí pelo seu envolvimento conosco e entrego para você fazer a sua apresentação. Yuri, obrigada. É uma honra estar participando aqui. Boa tarde a todos. Foi rápido que a gente conseguiu marcar essa vídeo e acho que a ideia, não sei como vocês normalmente fazem aqui, mas a ideia é ser mais um bate-papo, tá? Vou falar um pouquinho, a minha carreira ela é relativamente rápida quando eu me introduzo, tá? Eu passei Uhum. 12 anos no Credit Suisse Hedging Grifo, na verdade, no início Hedging Grifo, depois Credit Suisse, sempre atendendo famílias no banco, né, na área de Private Banking. No final, eu estava tocando a área de prospecção, que chamam lá, e aí foi quando em 2000, meio de 21, eu me juntei para ser sócia, tocando todo o time comercial da Oikos Family Office, que é um bicho um pouquinho diferente, mas basicamente é uma gestora independente focada com poucas famílias. Tem um denominador comum lá, que a maioria das famílias são empresários, que já fizeram um evento de liquidez, daí depois faz de novo, volta, monta mais alguma coisa. Então, quer dizer, a gente tem uma interação com essa turma muito forte, em termos de conselho, em termos de quem opera ainda a empresa, de quem está pensando passar isso para a próxima geração, enfim. Então, a gente faz esse papel lá, mas eu vou falar de uma forma geral, tal, family offices de uma forma geral, em tese, eles ajudam em todo esse processo, né? Então, quando a gente fala gestão patrimonial, a gente tem o costume de falar isso, e, na verdade, se fala só da parte da liquidez, né? Daquilo que fica em bancos, bancarizáveis, onshore e offshore. Quando, na verdade, gestão patrimonial, né? Dificilmente a gente encontra algum empresário, alguma família que é feita só de liquidez. Né? Tem a participação societária, tem os imóveis, que é super comum, né, no investidor que a gente chama tradicional. Então, são famílias que vêm de indústria, que vêm do agro, que vem de ex-banqueiros, né? Ou mesmo a turma que a gente tem lá, bastante contato também, de tecnologia. Então, os poucos, Uhum. ainda é pequeno aqui no Brasil, mas a gente tem alguns poucos unicórnios que fizeram liquidez ali em 16, começou em 16 e 17, também montaram a sua gestão patrimonial. Tem menos, né, menos, vamos falar assim, essa união de ter imóvel dentro da participação patrimonial, tem mais liquidez, mas isso é presente também. Vocês cortaram aqui para mim, eu não sei se falhou meu vídeo, tá? Mas Não, estava então perfeito. vou deixar as perguntas rolarem, mas basicamente o olhar patrimonial é juntar todas essas caixinhas, tá? E fazer com que isso se converse na realidade de cada empresário, sua família e seu momento de vida. Perfeito. A gente organizou essa live em cima de algumas perguntas, né? E lembrando que a pergunta de vocês ajuda bastante nessa dinâmica, então, por favor, tragam elas no chat, que a gente vai dar prioridade, né? Lembro que o LinkedIn da Fernanda está disponível no bate-papo para que vocês possam fazer conexão, né? E que essa live ela vai estar gravada, né? Vai estar disponível no nosso site na manhã seguinte, né? E se eventualmente a gente não responder nenhuma pergunta, a gente vai responder por lá, né? E vai deixar toda a informação
disponível para vocês. E para fechar esse ponto, né, é bom que no bate-papo também vocês interajam, né, com as suas experiências relacionadas à família office. Mas, Fernanda, para abrir aqui, eu já começo com uma pergunta, né? Fala um pouquinho dessa questão, né, de como é essa indústria da gestão do patrimônio, né? Para que a gente possa acompanhar a sua explicação e fazer as conexões, né, com a nossa função de conselheiro em empresas. Legal. Então, a indústria em si, com gestão patrimonial, ela acaba focando mais na gestão da liquidez, mas eu vou explicar um pouquinho como ela funciona, até para já destacando um pouco da função de um family office, tá? Então, a gente conhece os bancos, né, os private bankings, a gente conhece alguns autônomos, então são escritórios fora do private do banco, mas que tem algum banco linkado, né? Tem suporte de uma XP, de um BTG, e tem as gestoras independentes, que são os multifamily offices, que não estão linkados a nenhum banco, né? A nenhuma instituição financeira, e tem por default, né? Por sua essência, eles acabam sendo nichados em poucas famílias, exatamente para tentar atender uma profundidade maior quando a gente fala da gestão. Vai lá. Fechou teu microfone, Fernando. Isso, abriu. Posso continuar aqui? Vai lá, vai lá. Então, pronto. Então, aí falando, vou dar qual que são as principais diferenças, né? Então, de novo, o Family Office, normalmente, ele olha as outras caixinhas de patrimônio, então, participação societária, ele trata a família com um olhar de empresa, vamos falar assim. Então, você tem o balanço daquela família, então tem crédito a receber, você tem mútuo entre sócios, entre irmãos, né? Você tem algum passivo, você tem passivo de TBI, né? Como é que você está como empresa no balanço e tua DRE, né? Então, como é que esse fluxo de caixa ao longo do tempo para você conseguir atingir os seus objetivos, sejam eles expandir a minha empresa, seja ele fazer uma sucessão na minha família ou a preservação mesmo do meu patrimônio, né? Daqui para mais 50 anos, tá? Fernanda, já chegaram duas perguntas aqui, né? Eu E vi. duas a gente vai juntar numa só, né? Mas que foi o Augusto e o Alexandre, né? Conceição. Qual o valor mínimo, né? Para se montar um family office, né, baseado na tua experiência? Um multifamily office é diferente de um single family office. Vou até fazer essa Boa. distinção aqui, porque a palavra montar, talvez a pessoa está pensando, né? A pergunta veio mais direcionada para um sim, né? Um Uhum. single family office é quando você tem uma família só que monta o seu próprio escritório, eventualmente a sua própria gestora, e eu posso fazer essa distinção daqui a pouco. Se eu estiver chovendo no molhado, vocês me falam, mas às vezes é Uhum. bom relembrar. Para fazer a gestão dos seus próprios recursos. Normalmente, um single, para ele funcionar bem, aí são volumes mais altos, assim, pelo menos a partir de uns de liquidez, tá? Uns 600, 700 milhões, tá? E de patrimônios totais acima de 1 bi. Por que isso, né? Por que valores tão altos? Porque para você conseguir montar um time que você vai, né, ter alguém muito bom de renda variável, você vai ter alguém muito bom de crédito, alguém muito bom do offshore, alguém muito bom de imobiliário, alguém muito bom que sabe fazer, né, M&A, que você vai precisar de um CFO para te ajudar a fazer os movimentos da sua empresa. É uma estrutura cara, né? Uma estrutura cara que eventualmente por isso a existência dos multifamily offices, né? Acho que a maioria deles nasceram com alguns singles que tinham algumas dores em comum e resolveram se unir as forças de algumas famílias específicas que têm as mesmas demandas, dores, complexidades, para conseguir montar um time, né? Fazer um time mais gordinho, e aí sim você conseguir trazer essas pessoas da indústria, que tem custos de oportunidades altos, né? Para compor o time do multifamily office. Né? Agora, para participar de multifamily offices, aí depende de cada casa. Cada casa tem os seus mínimos, que normalmente são mais altos do que os privates, né, do que os bancos, exatamente pela profundidade e ir na particularidade de cada uma da família e extrapolar um pouco a liquidez e falar de outras caixinhas, tá? Perfeito. A pergunta do Machado eu vou responder, mas aí, Fernanda, se você quiser complementar, né?
Mas, no meu ponto de vista, na minha experiência, o family office, o single ou o multifamily office, ele é um mecanismo dentro da governança familiar, a governança da família, né? Então, a relação dele com o conselho consultivo ou o conselho da empresa, ele é no sentido do conselho da empresa, na figura, por exemplo, do presidente do conselho, né? Reportar para a família a quantas anda a situação da empresa, né? Então, nesse sentido, não existe uma ligação direta, né, do conselho consultivo para com o family office, né, ou multi ou síndico, né? Mas, eventualmente, um representante, num evento desse, um representante do family office, né, da gestora, né, pode estar presente nessa reunião até para poder ter um entendimento de quanto que o desenvolvimento dessa empresa pode impactar nos negócios, né? Fernanda, está certa essa linha de raciocínio? Per- Na sua experiência, tem alguma coisa diferente? Perfeito, não, perfeito. Acho que assim, o que pode acontecer é quando uma empresa, o family office já atende a família e o conselho, ele é basicamente os mesmos familiares. Aí, enfim, é a liberdade da própria família dentro do conselho da empresa dela, e onde você não tem terceiros envolvidos. Quando você tem terceiros, aí dificilmente o family office vai participar do conselho ativamente, tá? O que acontece tentar explicar uma outra ótica às vezes, investimentos em comuns. E aí eu vou falar um pouco da Oikos, tá? Que é o meu ambiente. Uhum. Mas a gente Vamos faz lá. investimentos em comuns com as famílias, os sócios, né? E aí, se for um investimento numa empresa fechada, né, que não é listada, seja de private equity, ou seja um projeto imobiliário, né, ou uma startup, a gente acaba sentando no conselho dessas empresas para a gente, né, acompanhar melhor e conduzir melhor os investimentos feitos por nós. Mas não é a empresa operacional ali da família, tá? Boa, vou pegar um gancho com a pergunta do Fernando Moreira aqui, que eu acho que ele já ajuda bastante nessa nossa discussão, né? Ele diz, né, o family office age como um asset management do mundo familiar ou age como, aí o Fernando já está expondo aqui o conhecimento dele, né? Age como um Gol ou como um LP? A última eu não entendi. Age como o quê? Desculpa, a alternativa. GP ou LP. GP? Tá. Então Ah, vamos tá. lá. GP. Tem diferentes maneiras de atuar junto com a família, tá? É, Quando você diz asset, você diz gestão dos investimentos da liquidez ativa no onshore e no offshore, certo? Correto, sim. E às vezes até botando mão na massa, né? Perfeito, sim, bota a mão na massa. Então, eu vou tentar responder a tua pergunta do macro para o micro, tá, Fernando? É o seguinte. Então, primeiro você faz um mapa geral da família, que é o que a gente chama de consolidação, tá? Então, entende como a gente vai olhar o núcleo da família. Então, a gente vai olhar quantas gerações. A gente está falando né, o empresário com a sua esposa, né, com o seu parceiro. A gente está falando dos filhos, já tem netos, né? Qual que é o olhar que a gente vai olhar? Ok, uma vez que a gente entende tudo isso, qual que é a residência fiscal de todo mundo, se está todo mundo aqui, né? Se tem alguns membros já morando fora, é super comum. Às vezes a geração de baixo já está morando fora, né? Ou a mais de cima, que já trabalhou, já vendeu e vai querer fazer uma mudança de domicílio. A gente entende também qual que é o regime de casamento, quais são os objetivos também daquela família naquele momento. Então, busca uma otimização tributária, busca falar de sucessão, governança familiar, quer dizer, a gente está numa fase onde a gente precisa criar rotinas dentro da família para tocar todos os temas, né? Porque um irmão toca a parte imobiliária, o outro toca a empresa e o outro toca a parte da liquidez. Então, que rotinas a gente pode criar para todos os pontos serem sempre harmoniosos, e a gente já aprendeu muito com experiência, né? Coisas que dão certo, coisas que eventualmente não deram certo, mas a gente aprende também para evitar, para criar ali rotinas e governanças dentro da família para que as caixinhas se conversem. Ok, então no macro, né? Estou falando da consolidação, mapa e da parte mais wealth planning, eu acho que é uma palavra pouco ampla, mas enfim, vai de wealth planning da parte da solução. Aí a gente Uhum. vai indo micro. Então, quais vão ser as estratégias, dados, né, que a gente entendeu o todo, para onde a gente quer chegar como todo, para cada uma das caixinhas, né?
A caixinha da liquidez é onde a gente vai mais na execução, tá? Como gestor, a gente tem, a gente vira gestor, né, das famílias na parte da liquidez no onshore, no local, independente do veículo, fundo exclusivo, conta, previdência, tal. O veículo importa mais quando a gente está fazendo a parte tributária, né? Para a parte de gestão são os cavalos, os riscos que a gente carrega dentro desses veículos. Mesma coisa para offshore, um trust, o offshore em si, sei que está tudo em voga agora, porque dia 24 a gente vai talvez ter mudanças aí tributárias, mas como funciona hoje, né? A vida como ela é hoje. Então, a gente executa, então a gente vira gestor oficial para essas famílias, né, perante CVM, perante Anvima. A gente, mas abre uma conta na Oikos? Não, continua usando os bancos. Então, o custodiante ou administrador, sempre vai existir essas três figuras, tá? Independente se é conta, se é fundo, às vezes a nomenclatura vai mudar, vai chamar de outro nome, mas sempre vai ter o custodiante, o administrador e a gestora, né? O custodiante é o cofre, então onde ficam guardados os ativos das famílias, né? O administrador ele tem um papel ali de xerife, então ele que vai calcular a cota do fundo exclusivo, ele que vai ver se a estratégia que o gestor está implementando está seguindo a política de investimento correta, ele que vai ver se todos os produtos que estão sendo alocados vai passar pelo risco dele, tem que passar pelo comitê de risco do administrador. Então, quase que ele double check para falar, isso aqui é muito cabeludo, eu não vou colocar sob minha administração, tá? E o gestor, que é o papel do Multifamily Office, o gestor, ele é o capitão, tá? Vamos falar assim, junto com a família, ele define as estratégias de investimentos e executa elas no dia a dia. Vou só Perfeito. complementar mais um pouquinho, se eu puder. Vai Na lá, parte dos imóveis e da participação societária, aí não, a gente não executa tão na ponta. Aí a gente vai literalmente até onde a família nos permite. Eu brinco que a gente se intromete, tá? Então, exemplos, a gente ajuda a família eventualmente numa decisão de tem sucessão, não tem? Será que faz sentido a gente pensar em vender parte da empresa, vender totalidade da empresa? Quem que a gente vai escolher de advisor para seguir esse caminho? Não só na ajuda da escolha, como na negociação, em termos de alinhamento de remuneração, o que é melhor ou não, a gente continua na condução até o fim, principalmente no fim, que normalmente o advisor quer, né, vender a empresa e de repente tem aqueles alinhamentos ali no final que é mais difícil, ou quero vender um imóvel porque está muito concentrado, né? Tenho dentro da minha parcela de imóvel, tem uma concentração muito grande em um, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenvolver? A gente vai... Estou dando vários exemplos que é bem amplo, mas só para vocês capturarem um pouquinho. Pronto. Tem muita característica da melhor recomendação possível, né, mediante o cenário, né? E vocês que são de family office, né, vão ter condições, né, de dar esse apoio para a família para que você tenha o melhor resultado na outra ponta, né? Mas vou pegar um gancho aqui com a pergunta do Edgar, né? Na minha concepção, né, quando você tem um family office multi ou single, né, ele tem um poder um poder do ponto de vista de benefício, né, que é da otimização, né? Esse family office ele vai atender vários clãs de uma única família, por exemplo, né? E ele vai ter esse poder de otimizar, né, as soluções, né, ou as prestações de serviço, né, para essa família toda de uma vez, de uma forma só, né? E aí, do ponto de vista até da governança da empresa, ajuda na questão da criação do consenso e do alinhamento da família. Então, esses para mim são eu olhando assim muito de fora e amplo, né, lá de cima, são alguns benefícios. Mas o Edgar ele traz a questão do benefício fiscal, né? Baseado na tua experiência, Fernanda, né? O que tem de benefício fiscal para a pessoa física quando passa a se operar com family office, single ou multi? Yuri, desculpa, o final ficou super baixo para mim, do benefício fiscal. Eu não consegui entender a pergunta. Isso, eu estava dizendo qual o benefício fiscal, né, que a pessoa física, né, tem quando tem um family office assessorando, né? Benefício fiscal. Justo. Então, vamos lá. O benefício fiscal, na verdade, estou pensando, se eu entendi a pergunta, é na lógica tributária, né? Então, e na parte Correto. da liquidez, não sei se a pergunta foi na parte da liquidez, dos investimentos financeiros. Sim, na parte de, em geral, liquidez, né, Fernanda? Porque eles têm
os imóveis, que normalmente eles gerenciam por si só, tem as empresas que eles gerenciam, aí a parte de liquidez que eles acabam ficando à míngua. Qual seria? Seria realmente alguma vantagem tributária na parte líquida, ou talvez nas outras também, deles migrarem para um family office? Tá, então, ó, a migração em si do Family Office, você não tem um ganho tributário, tá? O que o Family Office ele faz, ele ajuda a entender os objetivos e afins da família para tentar buscar as estruturas que sejam mais, que tenham benefício fiscal, tá? Então, e aí que hoje a gente está, né, talvez mudem esses benefícios o formato em que essas estruturas se conversam, eles vão ter que alterar, principalmente por classe de ativo, para a gente continuar extraindo o maior benefício fiscal. Edgar, essa é uma dos pontos principais e acho que o denominador comum de todas as famílias que buscam um family office. Normalmente, um dos primeiros pontos da varredura, vamos falar assim, do onboarding, é olhar as estruturas e ver se tem alguma grama para comer, no sentido de consigo diminuir, né, a carga tributária, né, e ainda assim ter todos os objetivos que eu quero alcançar, porque para você ter blindagem patrimonial, sucessão, gestão, diversificação patrimonial, quer dizer, às vezes está tudo no Brasil, né? Não tem nada fora. Você tem a participação societária no Brasil, os imóveis no Brasil e a liquidez no Brasil. E normalmente a parte mais fácil para você compensar essa distribuição patrimonial que está 100% num país emergente, né? Mesmo a gente morando aqui, a verdade é essa, é normalmente via a parte da liquidez, que aí manda para fora. Então, o cobertor é curto, não dá para você fazer tudo 100%. Mas, normalmente, a parte tributária é uma das principais óticas que se olha, e não só da parte da liquidez, tá? A gente, às vezes, encontra, até por experiências de famílias que a gente tem lá, no agro, por exemplo. Teve essa semana, que no onboarding, a gente percebeu que tinha algumas coisas no contrato ali, de arrendamentos, etc., que dava para capturar um pouquinho de otimização fiscal para aquela família. Tá? Perfeito, acho que você acabou respondendo aqui um pouco da pergunta do Augusto, né? Então, nesse sentido, né, vamos atender, tá como CS, né? Yuri, desculpa, se você puder falar mais pertinho, deve ser o meu áudio aqui, Tá tá? Eu ok, estou vou te lá, vou ouvindo falar baixo. mais pertinho aqui. Mas, do ponto de vista de na tua experiência, né, baseado no que a Oikos, né, gerencia, né, qual que é a alocação clássica, né, ou típica de ativos, né, recomendável num multifamily office? Na parte da liquidez, né? Assim, não tem uma receita, as famílias são cheias de particularidades, tá? Então, não existe uma receita clássica. Ah, a gente faz 60% renda fixa, 40% renda variável lá fora, né? Não. Normalmente, cada família tem o seu, até porque, por exemplo, você tem muito imóvel na pessoa física, você não vai, a gente provavelmente não vai fazer fundo imobiliário, fundo de desenvolvimento imobiliário na parte da liquidez, né? Então, a gente monta a política de investimento realmente Uhum. em cima da necessidade daquela família. O que eu posso dizer é que a Oikos normalmente trabalha com mais classes de ativos do que eu percebo na indústria, ou até pelo meu passado de banco, tá? Então, a gente diversifica mais, talvez, tá, dentro das classes de ativos, e, por um outro lado, até pelo tipo de família, né, assim, pelo momento que as famílias vão para Oikos, normalmente já fizeram, né, tem uma liquidez interessante, elas não precisam disso para o dia a dia delas, então, e naturalmente estão pensando mais em preservação de capital. Então, a gente tende a ter uma posição mais parecida com os endowments. Então, a parte de alternativos, tanto aqui quanto no offshore, a gente tem um percentual, na média, tem família que tem zero, tá? Depende de cada um, mas na média eu acho que a gente tem uma posição maior do que a indústria. Perfeito. Eu vou pegar essa pergunta do Machado, vou fazer de forma inversa, né? É, daquilo que a família entregou, aí eu vou pegar um pouquinho da experiência da Oikos, tá, Fernanda? Daquilo que a família entregou para a Oikos fazer a gestão, né? Quando vocês reportam isso para a família, né? Reporta para um representante de cada membro da família ou reporta para todos os membros da família? Como que é esse processo de comunicação?
Sei que eu estou respondendo várias perguntas com depende da família, tá? Mas é É porque verdade, mas é, né? cada um tem a sua dinâmica, tá? Então, e depende muito também da origem daquilo, né? Se todo mundo participou junto ou foi uma sucessão que os irmãos estão juntos no mesmo barco, então acaba sendo igual, né? É uma reunião só onde participa todo mundo. Tem famílias que não. Cada um tem uma vida realmente muito particular e em momentos diferentes. E aí a estratégia que é feita na parte da gestão da liquidez é muito diferente para cada um. Então não faz sentido ser no mesmo fórum, tá? Tem alguns patriarcas, matriarcas que fazem questão de estar todo mundo junto e que aquela parcela em específico vai todo mundo tomar decisão junto, tá? Então, depende. E a forma com que a gente faz essa prestação de contas, vamos falar assim, além da parte da reunião em si, né, periódica, normalmente é mensal, para falar como é que foi, etc., o relatório e a posição, a gente tem uma particularidade aqui, tá, Yuri? A gente tem no time da Oecos 10 desenvolvedores de tecnologia. Eu sei que isso é Uhum. zero padrão, tá? Eu acho que na indústria ninguém tem uma área de tecnologia dentro do Family Office, mas a gente entendeu desde antes de ser OICS, foi uma união de duas gestoras, na época da Concepta, eu não estava lá, que era importante a gente conseguir olhar tudo junto e mais online. Então, a gente tentou usar vários consolidadores que existem na indústria, nenhum deles entregou exatamente aquilo que a gente gostaria para enxergar, a gente resolveu fazer o nosso. Então, a gente tem um sistema proprietário onde a gente enxerga, a família enxerga a visão para cada um da família de como quer ver. Então, se cada um vai ver o seu, ou cada um vai ver o seu e o do todo, é a dinâmica de cada um, com D-3. Tá? Então, você consegue ver tudo que você tem no local, em todos os bancos, D-3, a mesma coisa no offshore. Perfeito. Fernando, Moreira, eu vou pular você para trazer o John aqui para a conversa, né? Mas a gente volta aqui, a Fernanda já vai lendo a pergunta do Fernando, né? Para depois responder, né? Mas o John traz um ponto, acredito que ele está falando de comitês, são os comitês que assessoram a governança da empresa, né? Mas é, quais comitês usualmente recomendam em modelos que a Oracle estrutura os produtos do Family Office, né? Quais comitês recomendam? Só o final que eu não peguei, desculpa. Quais comitês usualmente recomendam em modelos que a Oracle estrutura produtos de Family Office? Aí tem riscos, tesouraria, alocação de recursos, tributário, herança. Tá. Comitês de rotina dentro da família como Family Office? É essa a pergunta? Ou eu não entendi direito? John, quer abrir o microfone e explicar melhor, por favor? Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, John. John, não, como é um seminário voltado mais à governança, talvez tentar entender quando vocês estruturam o produto de Family Office, normalmente quais comitês vocês recomendam dentro dessa estrutura e junto à família, comunicação? Que tipo de comitês? Comitê de riscos, comitê de alocação de Tá bom. investimentos, a parte tributária, ou é um comitê só que tem vários especialistas? Como é que vocês funcionam? Tá bom. Então, entendi. Então, com a família e dentro do Family Office, né? Tá bom. Dentro do Family Office, aí a gente tem vários comitês para as diferentes pautas. Então, tem, por exemplo, comitê de investimento. Então, nesse comitê é onde vai se acompanhar o que está acontecendo no onshore e offshore. Tem lugares que fazem separados, a gente faz junto, tá? A conversa do on e do off para ter essa troca, tá? E ali saem as decisões de mudanças ou não de classes de ativos ou de, de, de produtos em si. Tem o comitê de produto, que também é uma outra turma, que normalmente esse comitê é que vai depois apresentar os produtos finais no comitê de investimento. Então, olha-se muito produto, né? De todos os bancos, uma quantidade de produtos relevante, não só dos bancos, mas de assets parceiras, né? Assim, e até do que eu brinco que é o off-road.
as famílias trazem muita coisa, né? As famílias são líderes de setores, estão super envolvidas e normalmente aparecem algumas oportunidades que é para ela e para mais 2, 3 empresários lá do setor, e ela divide para a gente como se fosse uma tesouraria mesmo dessas famílias. Então, esses também passam nesse comitê de produtos. O comitê de risco também é apartado, e normalmente não são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes, tá? Que participam em cada um desses comitês. Tem o comitê de compliance, que também é apartado. Tem o comitê, vou falar todos que eu lembro, tá? Porque realmente são muitos, tá? Tem comitê de tributário, que aí aqui o tributário e sucessório a gente faz junto, tá? Para atualização de tudo que está acontecendo. E esses foram os que eu lembro aqui de cabeça, até porque são os que eu mais participo. Mas cada tema você tem um comitê diferente, com também periodicidades diferentes, para você estar sempre com os temas on-board, né? Isso dentro de casa. Com as famílias, aí normalmente a gente tem o comitê de investimento, né? Onde a gente vai prestar conta do que está acontecendo na parte da liquidez, tá? E aí normalmente é com uma frequência maior. A gente tem o comitê patrimonial, que aí acontece trimestral, que são reuniões, tá? Onde a gente vai olhar o tal do balanço da DRE da família, tá? E aí, entre os familiares, dependendo do momento, a gente também sugere alguns comitês, tá? Tem, por exemplo, teve uma família que a sucessão foi um tema mais difícil, e a gente pegou no meio do caminho, a gente não teve tempo de planejar antes, então a gente teve que montar um comitê para discussões de assuntos importantes da família, de regrinhas que a gente ia colocar ali para a família, que hoje é mensal, por exemplo, para essa família, tá? E a gente hoje nem participa de todos. A gente já conseguiu distanciar um pouco, eles já têm uma rotina super boa entre eles, a gente participa semestralmente. Perfeito. Já respondido? Excelente. Fernanda, chegamos aqui no final, os 30 minutinhos passou rapidinho. Vou dizer para você que essa live teve uma dinâmica diferente, porque a gente falou da primeira pergunta, né? E depois chegaram uma série de perguntas e a gente priorizou essas perguntas, mas eu fui vendo as perguntas e vendo aquilo que a gente planejou em falar, muita coisa ficou coincidente, mas ela Sim. saiu um pouco da estrutura. O que me deixou bastante satisfeito é que tem um interesse, eu acho que a gente pode avançar num formato mais explicativo, como se fosse uma palestra, e depois, né, Tá bom. a gente abre para perguntas, e aí eu acho que equaciona melhor o tema dentro do público do Celint, e a gente pode pensar isso para um evento um pouquinho lá na frente, né? Mas eu fiquei bastante contente com o resultado, né, com quantidade de pessoas que vieram na live, né, e a quantidade de perguntas também. Então, entrego para você aí fazer o encerramento, né, e as perguntas que ficaram para trás, a Fernanda vai responder e a gente faz um upload no site amanhã, né, para que vocês possam acompanhar. Perfeito. Gente, eu que agradeço. Eu acho que eu gosto de participar dessas trocas. As perguntas eu achei que foram bem endereçadas, assim, é uma turma que entende do tema já. Então, estou super à disposição, Yuri. A gente se conheceu por uma excelente indicação. Então, também, assim, se alguém quiser me procurar, se quiser passar o meu contato para alguém, fica à vontade, a gente pode fazer essa introdução para conversar eventualmente no particular específico de cada um. E também vou ficar super honrada de fazer uma palestra. Que bom que foi diferente, gostei, fiquei feliz que a turma engajou. Foi bem diferente, porque a gente até abriu o microfone para as pessoas fazerem as perguntas, porque foi isso mesmo, até teve muito tecnicismo, né? E era melhor, né, que quem tinha a demanda fizesse a pergunta diretamente para você, né? Visto que, como a gente conversou aqui, é um tema que tangencia a governança corporativa, né? E era bom mesmo que fosse desse formato. Então, Fernanda, o LinkedIn da Fernanda Raimo, está aí no nosso bate-papo. Muito bacana você abrir, né, essa possibilidade de conexão e uma conversa direta do nosso público para você, né, para que você possa ajudá-los aí no desenvolvimento dos family office, nos conselhos, né, e nas famílias que eles assessoram. Então, gente, daqui a 15 dias estaremos juntos novamente, né?
Eu, Vanderlei Passarella, a gente vai falar do capítulo 6 do livro do Vanderlei, especificamente da agenda da governança, né? E lembrando também que a gente tem 2 formações para iniciar agora no dia 21/10, né? O TCP, a Networking, né? Para a carreira de conselheiros ou para outras carreiras profissionais, porque o tema é bastante amplo, né? E no dia 10/11, a nossa configuração para a transformação digital. Lembrando que você viu o que a Fernanda falou, né? Talvez o Family Office da Fernanda é o único que tenha desenvolvedores de tecnologia, né? Então, a questão de tecnologia realmente está presente em todos os ambientes, né? E, para fechar aqui, o nosso fórum, né, anual de conselheiros, no dia 28/10, espero que a gente possa encontrar todos vocês lá e enriquecer as trocas, né? E fica o nosso compromisso aí da gente, em 2024, fazer um evento diferente com a Fernanda, aí ela fazendo uma palestra, né, do tema, e depois a gente abre para discussões aí. Obrigado, gente. Obrigado, Fernanda. Até a próxima. Tchau, Até a pessoal. Boa próxima. noite Tchau, para tchau. vocês. Tchau, Boa tchau. noite. Boa tarde. Obrigado, Valeu, gente. Bruno.